Samuel. Graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos aqui como Igreja do Senhor Jesus, nos alegrando de poder mais um dia cultuarmos ao nosso Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. A palavra do nosso Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo, ou seja, tudo aquilo que nós somos. A Bíblia fala do coração, nós integramos ao Senhor o nosso coração, ou seja, tudo aquilo que nós somos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Procurando sempre nós nos reunirmos como Igreja do Senhor para termos um culto racional. E nós não devemos, a palavra do nosso Deus nos mostra que nós não devemos nos conformar com esse século, não devemos nos conformar com as coisas que têm acontecido, com a cultura que tem sido alterada, com tantas outras coisas que desagradam ao Senhor e são hostis para com o Evangelho. Mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Porque o Espírito Santo de Deus que faz essa transformação, que Ele renova o nosso pensamento, Ele nos convence do pecado. E para que nós venhamos experimentar, a palavra de Deus nos mostra a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. É muito interessante porque no livro de Romanos o apóstolo Paulo nos mostra que anteriormente nós estávamos nulos em nossos próprios raciocínios. E no versículo 1, capítulo 1, versículo 21 fala sobre isso. E nós éramos pecadores, nós deveríamos ser, a ira de Deus permanecia contra nós. Mas agora a palavra de Deus nos mostra, o apóstolo do Senhor nos mostra, que agora nós podemos, depois de renovados, depois do Senhor ter nos salvo, transformado as nossas vidas, trocado de nós o coração de pedra por um coração de carne, agora nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, te agradecemos por esse dia, por esse domingo que nós podemos nos reunir, que nós podemos nos achegar a Ti com alegria, que nós podemos, Senhor, Te louvar e bendizer o Teu santo nome. E nós podemos apresentar a Ti um culto racional, como diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos transformou, por Tu ter nos salvo, Senhor, por sermos salvos por Ti, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo de Deus que habita em nós. E agora nós não vivemos mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, pelo Teu cuidado, porque nós somos guardados pelo Teu poder, Senhor. E nós somos cuidados por Ti, porque Tu sempre está conosco. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. E que tudo que for feito nesse lugar seja para a glória do Teu nome, Senhor, e para Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.
Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, com só amor, Espírito.
fechar os nossos olhos. Peço que o nosso amado irmão Ulisses eleve sua voz em oração. Senhor Deus, queremos agradecer por esse momento que estamos aqui, Pai, para receber na justiça a Tua presença que está aqui conosco, Pai. Te peço agora, Pai, traga a Tua palavra, capacita agora o pastor que vai trazer a Tua palavra, Tua sabedoria, que possamos entendê-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 1. A palavra do nosso Senhor diz, do versículo 1 até o versículo 12. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. E depois foram e anunciaram a Jesus. Amados, nós temos aprendido que nós devemos estudar, ler e olhar para as Escrituras, a Bíblia, tendo em vista Cristo. A palavra de Deus nos mostra que em João 5,39, que nós devemos examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. O nosso objetivo, amados, não é trazer significado ao texto, não é imaginarmos aquilo que o texto nos diz, mas nós buscar descobrir o que o autor tensionava comunicar. Nós não trazemos significado ao texto. Não importa o que nós imaginamos que seja o significado do texto. Não importa aquilo que vem à nossa mente, as nossas ideias sobre o texto, mas sim o que a palavra de Deus nos diz. Esse é o ponto central. Quando nós lemos, quando nós estudamos as Escrituras, nós estamos escavando à procura de ouro que os escritores inspirados queriam comunicar. Em Provérbios 2, do 1 ao 5, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então nós estamos nessa manhã, aqui nesse lugar, em primeiro lugar, para nós cultuarmos ao Senhor e para que Deus fale através da sua santa e berrante e suficiente palavra. O tema da mensagem é a morte de João Batista e o reino de Deus. Jesus, nós vimos anteriormente que Jesus terminou o seu terceiro discurso, que era as suas parábolas. Agora nós somos levados a uma nova proclamação de que Jesus Cristo faz o seu reino. E agora nós veremos as respostas ao governo de Cristo. Esse relato aqui também encontra-se em Marcos capítulo 6, versículo 14 ao 29, e fala também em Lucas 9, versículo 7 ao versículo 9.
Mas nós precisamos relembrar algumas coisas do livro de Mateus, fazer aquele pequeno e breve esboço do livro de Mateus. O objetivo, nós vimos no livro de Mateus, é que Mateus está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. E nós não podemos ter dúvida disso. É isso que Mateus está fazendo a cada versículo que nós estamos estudando. Mateus nos mostra que Jesus Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias. Mateus fala sobre a gênese de Jesus, fala sobre o ensino de Jesus na Galileia, fala da lei do governo de Cristo, que nós vimos que era o primeiro discurso de Jesus, que era o Sermão do Monte. Depois ele vai falar do poder do governo de Cristo para resgatar. Depois ele fala do comissionamento dos discípulos, que é o segundo discurso de Jesus. E nos capítulos 11 e 12 ele fala dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. E daí nós vimos no capítulo 13, que nós vimos o terceiro discurso de Jesus e as parábolas do governo de Cristo. E agora nós estamos vendo as respostas ao governo de Cristo. É importante nós destacarmos também que a ordem dos milagres, dos incidentes, dos eventos que estão acontecendo são diferentes daquilo que na sequência que está em Marcos e Lucas, porque provavelmente Mateus organiza por tópicos e não em ordem cronológica. Então nessa manhã nós falaremos sobre a morte de João Batista, o reino de Cristo e Herodes. E aqui em Mateus capítulo 14 nós vemos o relato da morte desse profeta do Senhor. A narrativa da morte de João Batista expõe o conflito entre o reino de Deus e o reino dos homens. João, nós vimos anteriormente, nós falamos anteriormente sobre ele, sobre a sua vida, foi o precursor de Cristo. Ele foi aquele que anunciou a vida de Cristo. A sua morte representa aqui, amados, a rejeição do mundo, a mensagem do arrependimento e da justiça. Nós vemos aqui esse Herodes aqui, que é o Herodes Antipas, que manda prendê-lo e manda executá-lo. Ele representa aqui a corrupção moral, a fraqueza humana diante do poder e da pressão social. No contexto do Evangelho de Mateus, João Batista é apresentado como a figura central no anúncio do reino de Deus. Nós não podemos perder de foco também Jesus nessa história aqui. É importante nós termos em mente que o ministério de João Batista é teologicamente significativo por várias razões. Por exemplo, ele estabelece a transição entre a antiga e a nova aliança. Ele é como se fosse a ponte para nos levar até Jesus. Ele prepara o caminho para a revelação completa de Deus em Cristo. O seu chamado também ao arrependimento e fé é uma preparação essencial para a mensagem do Evangelho que Jesus vai trazer. Outro ponto é que a sua prisão e morte ocorre enquanto Jesus está ativo em seu ministério, realizando o seu reino, pregando o seu reino e realizando milagres. João cumpriu sua missão e a sua morte prefigura agora o sacrifício de Cristo. E como cristão nós devemos olhar para a soberania de Deus em relação a esses eventos, mesmo quando eles parecem muito trágicos e muito injustos, e como Deus opera tudo isso também para a sua glória e para os seus eleitos, para o bem dos seus eleitos. Então vamos ao primeiro ponto do nosso texto nessa manhã, que é no versículo 1 e versículo 2, que fala sobre esse Herodes, o Herodes Antipas e a culpa da consciência. O nosso relato ele começa assim, versículo 1, observe o versículo 1 o que diz. Ele diz assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes. Quem era o tetrarca Herodes? Nós vimos na história, se você ler a história, se colocar vários vídeos na internet, existiram muitos Herodes. Aqui esse Herodes é Herodes Antipas, conhecido como Herodes o tetrarca. Ele foi uma figura central no Novo Testamento e governou a Galileia e Pérea, regiões ao leste do Jordão, durante a vida e durante o ministério de Jesus. Ele era filho somente de Herodes o Grande, que governava toda a Judéia sob o domínio romano, e de sua quarta esposa, Maltace. Um bom nome para quem quiser ter mais filhos. A vida de Herodes Antipas é marcada por intrigas políticas, disputas familiares e sua participação em eventos chaves do Novo Testamento.
Por exemplo, a execução de João Batista e o julgamento de Jesus. Eu quero falar sobre a família dele. Herodes, se você perceber, todos eles tinham o nome de Herodes. Ele é de origem grega e significa herdeiro ou sucessor. O pai deles era Herodes o Grande. Ele foi governante na Judéia sob supervisão do Império Romano. Nós já falamos sobre ele aqui num sermão sobre ele em Mateus 2. E nós vimos que ele foi o principal, o conhecido por ordenar a matança dos inocentes, onde Jesus teve que fugir junto com seus pais para o Egito. Em Mateus 2, 1 fala tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Então esse era o pai desse Herodes Antipas. A mãe dele era Maltácia, uma samaritana. Os irmãos, ele tinha vários irmãos, vários meio-irmãos, incluindo Arquelau e Felipe, que também receberam territórios para governar após a morte de seu pai. Por que tetrarca? Nós vimos ali que ouviu o tetrarca. Estava conversando com a minha esposa ontem o quanto que é importante esses detalhes na Escritura, porque eles mostram que não é simplesmente uma historinha, mas algo histórico, algo que mostra quem estava governando, o que aconteceu realmente na história. Porque uma prova daquilo que aconteceu. Nós vivemos há mais de 2000 anos disso que aconteceu aqui. Mas nós temos relatos na história sobre esses reis que governaram, sobre esses governadores. Então tetrarca significa literalmente governador de uma quarta parte, que é do grego tetrarches, referindo-se a uma divisão do reino de Herodes o Grande após sua morte. Após a morte de Herodes o Grande, foi em 4 a.C., o reino foi dividido entre seus 3 filhos sobreviventes. O primeiro deles é Herodes Arquelau, que recebeu a Judéia, Samaria e Idumeia. Daí foi Herodes Filipe, que recebeu o território do norte, incluindo Itureia e Traconites. E nós temos aqui Herodes Antipas, que recebeu o controle da Galileia e da Pérea. Por isso que ele é mais referência a Jesus, porque Jesus passou grande parte da sua vida na Galileia. Tetrarca era um tipo de governante menor sobre a autoridade da rei. Ele não era da lei de Roma. Ele não era tecnicamente um rei, mas um governante. Mas ele sempre estava muito ativo. Ele tinha controle significativo sobre toda aquela região, sobre todo aquele território. Ele tinha controle sobre a economia, sobre a justiça e sobre a segurança também. Para os irmãos tiverem uma ideia, ele governou a região por cerca de 42 anos. Foi 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia. Nós vimos aqui em Mateus, ele é mencionado no mesmo episódio de Marcos e no mesmo episódio em Lucas. Ele é mencionado em Lucas 13 também, do 31 ao 32, que Jesus chama ele de raposa, em resposta a uma advertência dos fariseus. Os fariseus falaram para Jesus que ele queria matar ele, então ele deveria ser retirado daquele lugar. E Jesus chama ele de raposa, e que não era o tempo dele. Depois ele é mencionado também na paixão de Cristo. Ele aparece na narração da paixão de Cristo durante o julgamento de Jesus. Esse aqui eu achei interessante. Abre em Lucas 23, versículo 6 ao 12, para você ver ele nessa história. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos envia Jesus a esse Herodes, uma vez que Jesus era galileu e Herodes governava essa região. Veja lá, Lucas capítulo 23, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Veja que tem relação com o nosso texto aqui também. Lembra que ele ouviu da fama de Jesus? Então, quando Jesus é levado até Herodes, ele quer ver algo que Jesus faça. E no versículo 9 diz assim: e de muitos modos o interrogava, mas Jesus, porém, não lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com seus guardas, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vesti-lo de um manto aparatoso,
e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Este Herodes aqui é o mesmo que nós encontramos em Mateus capítulo 14. Herodes interroga Jesus durante o julgamento. Ele espera ver milagres de Jesus, sinais de Jesus, mas Jesus não responde a ele. Herodes então o ridiculariza e envia de volta a Pilatos. Esse Herodes morreu em 39 depois de Cristo, quando ele foi deposto e exilado. Era interessante porque ele foi deposto e exilado por causa de uma disputa com seu sobrinho, que é Herodes Agripa I. E Agripa, que era neto de Herodes o Grande, acusou Antipas de conspirar contra o imperador Calígula. Então ele foi exilado em onde atualmente é Lyon, na França. Então provavelmente ele morreu entre os 60 e 70 anos, que naquela época era uma idade bem avançada. Aí chegamos no nosso texto aqui, falando um pouco sobre a história dele. É interessante nós nos localizarmos na história, para nós entendermos o que está sendo dito aqui. E o texto diz assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Aqui vemos no nosso relato que Herodes ouviu os relatos, ele ouviu a fama sobre Jesus. Não era muito difícil disso acontecer. Em Lucas 1,37 nos diz que a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Todos os líderes, todos os reis naquela época ouviram falar do Senhor Jesus. Mas não é só isso. Observe que o nosso texto, nos dias do versículo 2, ele diz assim: e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Ele, em sua culpa e superstição, ele acredita que Jesus era João Batista ressuscitado. Isso revela que, embora Herodes tenha cometido o crime de matar João Batista, a sua consciência continuava atormentada. Ele sabia que havia derramado sangue inocente, e como outros governantes tiranos ao longo da história, como Faraó, Nabucodonosor, a culpa permeava sua mente, mesmo após o ato ter sido consumado. Nós vemos aqui que Herodes ele era muito poderoso, mas mesmo assim não pôde escapar do tribunal interno de Deus, o tribunal interno da sua consciência. Mesmo os maiores reis, mesmo os maiores líderes, não estão fora do alcance do juízo de Deus. A angústia da consciência é uma forma de Deus exercer a sua soberania sobre todos os homens. Irmãos, isso nos lembra que apesar das injustiças cometidas pelos poderosos desse mundo, e não são poucas, Deus não apenas vê tudo, mas também age de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua justiça. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre isso. Quantas coisas que têm acontecido, a indústria farmacêutica, a indústria dos alimentos, tantas doenças que estão aparecendo. Nós vimos no final de semana o tanto de câncer que está aparecendo para tudo que é lado, doenças que nunca nós imaginaríamos que teríamos, mas nós descansamos no Senhor. Nós sabemos que Deus vê tudo e age sempre com a sua justiça. Ninguém nem nada vai sair impune dessa vida. A culpa e o medo de Herodes apontam para a verdade de que ninguém escapa do juízo de Deus, nem mesmo os governantes mais poderosos. Pode ser o presidente ou o rei de qualquer país desse mundo, ele não vai conseguir escapar do juízo de Deus. E aí nós chegamos no versículo 3, que fala sobre João Batista, um pregador fiel da verdade. É interessante porque esse texto ele é meio complicado de nós lermos inicialmente. Porque eu quero que você observe nos versos seguintes que o nosso texto ele volta no tempo. Porque se você ler seguidamente, você percebe assim, como assim? João Batista voltou dos mortos, aí no versículo 3 fala que ele atou e prendeu João Batista. Mas para nós entendermos melhor, o que é mencionado no versículo 1 e 2 é baseado em relato do presente. Do versículo 3 ao 12, ele retrocede no tempo para explicar como e por que João Batista foi morto. Você consegue compreender isso? E nessa manhã nós vamos tentar mostrar esse detalhe.
Vamos ao nosso relato. Observe o versículo 3, versículo 4, diz assim: porque Herodes, havendo prendido e atado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, a mulher de Felipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Nós vemos aqui o relato de quando João Batista foi preso por Herodes. Ele foi preso, historicamente fala que ele foi preso na fortaleza de Maqueros, que é ao leste do Mar Morto. Por que ele foi preso? Porque ele confrontou Herodes com o seu pecado. Verso 4 nos diz: pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Olha só que interessante. Para nós entendermos esse detalhe, nós precisamos entender a história de Herodes. Herodes divorciou-se da sua esposa e ele se casou com a sua sobrinha, Herodias, que é filha do seu irmão, Aristóbulo IV, que era casado com seu outro irmão. Algo que a lei de Deus condenava. Levítico 18:16 diz assim: não tenha relações com a mulher de teu irmão. Esse é um direito que somente o seu irmão tem. Levítico 20:21 se o homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza, e vergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. João, como profeta fiel de Deus e precursor de Cristo, ele olhava para a Escritura e pregava contra a imoralidade, sem medo das consequências. Imagina só, amados, ele chegar para o governante, para o rei daquela região, e dizer que ele estava errado, que ele não poderia fazer aquilo dali. Mesmo sabendo que a sua pregação poderia levá-lo sim para a prisão, mesmo para a morte, João não hesitou em falar a verdade. Agora observe a sequência do relato. Diz assim: e querendo matar, temia o povo porque o tinha como grande profeta. Marcos 6:20, ele nos dá mais detalhes sobre isso. Ele fala assim: Herodes temia João sabendo que ele era homem justo e santo. Herodes sabia, através da sua consciência, que ele tinha feito algo errado. Percebam o grau de perversidade, de depravação naquela família, não é? Sobrinha com tio, com o irmão, pegar a esposa do irmão e por aí vai. Isso demonstra o respeito, aqui também demonstra o respeito involuntário que os ímpios muitas vezes têm pelos justos, mesmo quando esses não se arrependem dos seus pecados. Irmãos, como servos de Deus, nós devemos ter em mente que a pregação fiel sempre vai confrontar o pecado. E o verdadeiro pregador nunca deve negociar a verdade por medo de ofender alguém. Infelizmente, eu tenho visto em muitos lugares, em muitas igrejas, onde as pessoas falam coisas aleatórias sobre a Bíblia, não prega no texto, abre a Bíblia, fala o texto, mas foge do texto e ninguém sabe para onde vai. Fala os seus próprios pensamentos, nunca jamais confronta o pecado, por medo de perder pessoas. Nunca jamais fala a verdade da Escritura, ou seja, negocia a verdade, com medo de ofender as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela ofende sim o homem. Ela sempre vai nos ofender, porque nós, em nossos pecados, sempre vamos ser hostis para com Deus e para com a sua palavra. Martin Lloyd-Jones, ele afirmou que João Batista era um exemplo claro de como uma pregação bíblica muitas vezes desafia o poder estabelecido e denuncia a injustiça, mesmo que isso traga perigo ao pregador. Nós devemos observar esses servos de Deus. Olhamos agora nesse momento para João Batista. O exemplo deles nos desafia a nós sermos fiéis na proclamação da verdade, mesmo diante da oposição e diante dos perigos. A coragem de João não vinha da sua própria força, é outro detalhe que nós temos que entender, mas da confiança na soberania de Deus e da justiça da sua palavra. Nós vimos anteriormente falar de João Batista, que enviou os seus discípulos quando ele estava na prisão, para perguntar se Jesus realmente era o Messias, que Jesus realmente era o Cristo. E nós vemos que ele descansou nessa verdade. E aí nós chegamos ao versículo 6 ao 9, que fala sobre a fraqueza moral de Herodes e a corrupção do pecado. Eu quero que você observe novamente o relato. Versículo 6 e versículo 7 nos diz assim: ora, tendo chegado o dia natalício, que é o aniversário dele, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhes o que pedisse.
fraqueza moral de Herodes agora ela se torna evidente no banquete do seu aniversário que ele ofereceu para aqueles povos. A filha de Herodias dança para ele e para os seus convidados. Marcos afirma que agradou a Herodes e aos seus convivas. Convivas significa indivíduos que participam de banquete, ou seja, os seus convidados. E vemos que agradou tanto a Herodes que ele, em um momento de vaidade e imprudência, promete conceder-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Quem era a filha de Herodias? No Evangelho de Marcos e Mateus, ela não é chamada pelo nome, mas a tradição nos diz que ela é identificada como Salomé. O nome dela é Salomé. Ela era filha de Herodes com o irmão, ela era filha de Herodias com o irmão de Herodes Antipas, que era Herodes Filipe. Perceba, Herodes Antipas aqui, o nosso Herodes aqui, ele era padrasto dela e ao mesmo tempo tio dela. Pois ela era filha do seu irmão. Consegue perceber o grau de corrupção, o grau de depravação dele, de Herodias? Observe o versículo 8, diz assim: então ela é instigada, ou seja, ela é estimulada, ela é induzida por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Nesse mesmo relato, em Marcos 6, 22, 23, diz assim: entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodias e aos seus convivas. Então disse ao rei a jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Faz algum sentido para você? O pessoal diz que eu posso te dar até a metade do meu reino. E a pessoa pede a cabeça de alguém. Faz sentido? Ela teve a oportunidade de pedir até a metade do reino, mas induzida e instigada por sua mãe, ela pede a cabeça desse profeta. O versículo 9 diz assim: entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse. Aqui nós vemos a profundidade da corrupção humana. Em primeiro lugar, a imoralidade e a ambição de Herodias. Em segundo lugar, a manipulação de sua filha. Em terceiro lugar, a covardia de Herodes, que, para manter a sua honra diante dos seus convidados, condena à execução um homem inocente. Qual o crime que João Batista tinha cometido para perder a cabeça? O pecado, amados, ele escraviza e leva o ser humano a decisões destrutivas e totalmente injustas. O pecado tem um poder escravizador sobre aqueles que não estão sendo regenerados. Você já pegou um pedaço de carne e te deixou fora da geladeira? O que acontece com ele? Ele vai apodrecendo mais e mais e mais. O coração humano não regenerado é como esse pedaço de carne fora da geladeira. A cada instante ele vai ficando mais podre, mais decomposto e mais cheio de bichos, mais cheio de pecados. Herodes, embora fosse um rei, ele era escravo de suas paixões, de suas necessidades e de aprovação pública. Ele foi totalmente precipitado, não é? Prometer para ela que fosse dar para ela qualquer coisa, mostrou as paixões pelas coisas desse mundo, a perversidade, a depravação. Owen afirmou que o pecado nunca fica satisfeito até que tenha destruído completamente o seu hospedeiro. A fraqueza de Herodes, amados, nos ensina que o poder terreno, sem a submissão à autoridade de Deus, leva à destruição. Muitos reinos desse mundo foram destruídos dessa forma. Corrupção, perversidade, depravação. O medo de perder o respeito humano o levou a cometer um ato hediondo. Isso nos adverte a temer mais a Deus do que os homens. Em Mateus 10, 28, a palavra do nosso Senhor diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. João Batista é um grande exemplo, que ele temeu o Senhor e não os homens. E aí nós chegamos no versículo 10 e versículo 12, que fala sobre a soberania e a vontade de Deus na morte de João Batista. Versículo 10 fala:
e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Então nós vemos que ele foi morto. Ele foi decapitado, a sua vida chegou ao fim. O seu ministério aqui terminou. Mateus Henry ele afirmou assim: a vida de João foi tirada por um tirano cruel e corrupto, mas não sem a permissão de Deus. O povo de Deus, por mais que sejam odiados e perseguidos pelo mundo, nunca está fora do cuidado divino. A morte de João foi um testemunho e seu sangue clama por justiça que será plenamente cumprida no dia do Senhor. E perceba o versículo 11, o que diz. É uma cena macabra. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou para sua mãe. Você consegue observar essa cena, ver essa cena? Poderia ter a metade do reino dele, mas preferiu uma cabeça num prato. Nós vemos aqui a alegria, a satisfação do pecador, do ímpio pela morte no servo de Deus. É um triste e macabro relato. Uma cena horrenda que demonstra a depravação total do ser humano sem o Senhor. Uma depravação total, a corrupção total de todo aquele que não foi salvo por Cristo. É como colocar uma roupa de seda mais cara do mundo num corpo em decomposição. Você consegue imaginar como é que tira aquela roupa depois da carne podre? É uma hostilidade total contra os servos de Deus. João Calvino afirmou que a impiedade humana não conhece limites quando se entrega ao mal. Ao apresentar a cabeça de João em um prato, Herodes e Herodias manifesta o quanto o coração humano pode ser dominado pela crueldade e pela depravação quando se aparta da justiça de Deus. Mateus Henry, comentando esse ato grotesco e seu significado, ele falou: este foi um ato bárbaro de maldade, que demonstra até onde o orgulho, o ódio e a vingança podem levar uma alma corrompida. Mas embora o corpo de João tenha sido desonrado, o seu nome e sua missão continuam honrados pelo Senhor, e a sua recompensa está guardada no céu. E nós vemos o versículo 12, os discípulos de João. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram Jesus. O ponto que eu quero destacar aqui é que os discípulos de João vieram, levaram o corpo e sepultaram. E os discípulos de Jesus não fizeram isso, não é? Mateus Henry afirmou que, embora João tenha sido morto, seus discípulos não deixaram de lhe mostrar honra no enterro e sabedoria ao levar suas angústias a Cristo. Quando nos vemos perplexos e sem direção em meio às provações, nossa primeira ação deve ser levar o caso ao Senhor. Você consegue ver isso no nosso texto aqui? Vieram os seus discípulos, choraram, levaram o corpo e o sepultaram, um luto, e logo depois foram e falaram com Jesus. Nós devemos ser assim também. Nós temos muitas vezes a ação de resolvermos, mas nós temos que sempre levar aos pés do Senhor, estar sempre com Ele. E disso eu quero trazer dois destaques em nosso texto aqui. O primeiro deles é a soberania de Deus. Embora nós vemos que João tenha sido vítima da injustiça humana, a sua morte estava no controle total e absoluto e soberano de Deus. Deuteronômio 32:39 diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. João cumpriu a sua missão de preparar o caminho para Cristo. A sua morte não foi acidente. A sua morte fazia parte do plano divino. Você acha que João ficou triste de ter morrido? De estar com o Senhor? De passar o sofrimento dessa terra, passar as angústias dessa terra? O seu martírio, ele prefigura a morte de Cristo, que também seria injustamente condenado pelas autoridades corruptas, mas também segundo o plano eterno do nosso Deus. Nós confiamos que Deus faz tudo para a sua glória, que Deus faz tudo conforme a sua soberania. A soberania de Deus é evidente mesmo nos momentos mais sombrios. Pandemia fazia parte do plano de Deus? Fazia parte da soberania de Deus? Sim. Deus faz tudo para a sua glória,
conforme o seu propósito. A execução de João, embora trágica aos olhos humanos, não impediu o avanço do reino de Deus e nem saiu dos seus eternos propósitos. A pandemia, por mais ruim que fosse, milhões de pessoas morreram. Quantas pessoas foram salvas pela pregação do Evangelho? Eu tenho tido relatos até hoje disso. Pessoas essas que eram escravizadas dentro das suas igrejas por entretenimento, por falso evangelho, por falsas coisas. Quando elas estavam em casas trancadas, o que elas faziam? Colocavam na internet, muitas vezes encontravam o servo de Deus pregando a palavra de Deus verdadeira, pregando a verdade do evangelho. Não entretenimento, não música, luzes e outras coisas que são totalmente secundários, mas a palavra de Deus verdadeira. E essas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Pelo contrário, o testemunho de João continua a inspirar os fiéis e nos continua a inspirar até hoje, não é? Ou seja, isso não impediu o avanço do reino de Deus. R.C. Sproul afirmou que nenhum evento na história é fora da providência de Deus. Cada detalhe, inclusive a morte de seus servos, está no controle de sua mão soberana. O martírio de João Batista, assim como a crucificação de Cristo, é um lembrete de que Deus ordena todas as coisas para o seu propósito glorioso e eterno. E nós vemos o segundo ponto, que é a vontade de Deus. A palavra de Deus que nós lemos no começo do culto, em Romanos 12:2, fala que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, inclusive no sofrimento dos seus justos. Romanos 8:28 nos assegura que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E isso inclui sofrimento, isso inclui dor, isso inclui aflição. Sabemos que todas as coisas, inclusive a vida, sofrimento e morte, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são as coisas ruins que nos afastam de Deus, mas as coisas boas. John Piper fala muito sobre isso. Quando nós estamos totalmente bem, nós nos esquecemos do Senhor muitas vezes. O Senhor precisa nos puxar novamente. Quando nós estamos doentes, o que nós fazemos? Quando alguns dos nossos está doente, quando alguns dos nossos está enfermos, o que nós fazemos? Nós lemos mais a Bíblia, nós oramos mais, nós buscamos mais o Senhor, nós participamos mais dos cultos, nós fazemos mais pelo Senhor. Das coisas começam a ficar boas, o que nós fazemos? Vamos dar aquela relaxada, né? Eu já li domingo passado esse texto, não preciso ler de novo, e as coisas vão passando, não é? Muitas vezes o Senhor precisa nos corrigir, nos exortar, precisamos ser exortados. Irmãos, embora João tenha sido martirizado, a sua vida e morte serviram para um propósito divino. A sua morte, ela pavimentou o caminho para o ministério de Cristo e nos lembra que a obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa própria vida. A obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa própria vida. Nós realmente desejamos a verdade da Escritura? Nós realmente desejamos ouvir a voz de Deus? Então todas as outras coisas desse mundo serão secundárias. Se nós desejamos realmente ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, as outras coisas serão totalmente secundárias, nós não vamos desejar mais. Mateus Reis comentou que Deus frequentemente permite que seus servos sofram aos olhos do mundo, mas eles nunca estarão fora do seu cuidado. Mesmo a morte é usada por Ele para os seus propósitos de graça e de glória. Eu quero trazer algumas aplicações para a igreja. A primeira é a vigilância contra o comprometimento moral. Herodes, ele exemplifica alguém que mesmo sabendo aquilo que é certo, ele sucumbe às pressões e aos seus desejos pessoais e influências externas. Ele sabia que João Batista era um homem justo, que era um homem de Deus. Mas por causa da sua fraqueza moral, ele cedeu à manipulação de Herodias e às expectativas dos seus convidados. A igreja de Cristo nessa manhã, ela é chamada para estar sempre vigilante contra o comprometimento moral.
Assim como Herodes foi levado a agir contra a sua consciência por causa da sua situação familiar ilícita e do desejo de agradar os outros, nós cristãos devemos resistir à tentação, resistir às imoralidades, resistir às pressões culturais que estão em todos os lugares. Não devemos ser ideológicos na política, por exemplo. Seguir ideologias de homens, nós devemos seguir a palavra de Deus. Porque essas ideologias, essas pressões, as coisas culturais, elas nos afastam de Deus. Elas nos levam a confiar em homens, elas nos levam a confiar em pessoas que muitas vezes não são do Senhor. Nós devemos manter uma vida também de santidade e obediência à palavra de Deus, que é essencial. 1 Coríntios 10, 12 fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós devemos também, o segundo ponto, é o cuidado com a influência das más companhias. Herodes, ele estava cercado de pessoas que incentivavam ele a fazer aquilo que era errado. Herodias manipulou e a dança da filha de Herodias o levou a fazer um juramento tolo. Herodes, apesar da hesitação, ele permitiu que a influência do ambiente ao seu redor levasse a ele a cometer um grave pecado contra Deus. Como Igreja de Cristo, nós somos exortados a estar sempre atentos às influências que permitimos em nossas vidas. Mas companhias, tanto no ambiente social quanto espiritual, podem nos desviar do caminho da justiça. A influência de pessoas, muitas vezes, ao nosso redor, nos leva a tomar decisões erradas, especialmente quando buscamos agradar ao mundo. Ande com pessoas que só reclamam da vida, por exemplo, que acham problema em todas as coisas. Você sempre vai estar para baixo. Esse mundo não vai mais, não dá certo nada. Nossa, a educação do Brasil não dá. Olha os preços que não tá e tal. Já andou com pessoas assim? O que nós somos influenciados a estar? Nunca satisfeito. Hoje eu não gostei do culto. Que bom, porque o culto não era para você. Nós prestamos um culto para Deus. Nós somos sustentados por Deus. Não importa o preço da melancia. Não importa o preço da carne. É Deus que nos sustenta e é Deus que nos guarda. É por causa dele que nós somos sustentados. É ele que supre as nossas necessidades. Quando o Rio Grande do Sul estava debaixo da água, o que nós aprendemos, né, irmão? Que nós somos supridos pelo Senhor. Que nós somos guardados pelo Senhor. Deus trouxe os irmãos para Itapuá e estão sendo sustentados pelo Senhor. É o Senhor que os tem guardado. E é isso que nós temos que aprender. Que nós não devemos andar com essas pessoas. Porque a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se alguém começar a reclamar muito perto de você, lembre da palavra de Deus. Lembre das promessas do Senhor, que Ele sempre estaria conosco e nos guarda. Terceiro lugar, a soberania de Deus, mesmo em meio à justiça. Se nós olharmos friamente, nós vamos dizer assim: Herodes ganhou, né? O mal venceu, porque João Batista foi morto. Mas nós temos que entender que apesar da aparente vitória do mal, no martírio de João Batista, Deus permanece soberano sobre todas as coisas. O sofrimento e a morte de João estavam sob o controle absoluto de Deus. E tem um propósito maior, ainda que do ponto de vista humano pareça injusto ou mesmo trágico. João completou sua missão de preparar o caminho para o Messias. A sua morte, embora dolorosa, não fugiu do plano soberano de Deus. Como Igreja de Cristo, mesmo em meio à injustiça e sofrimento, nós devemos confiar e nós devemos descansar na soberania de Deus, na soberania de Cristo. Independente de que hoje, por exemplo, nós estamos com poucas pessoas, nós devemos olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele tem um propósito perfeito em todas as coisas. João Batista, ele foi um homem justo que sofreu uma morte injusta, mas Deus estava no controle. Deus usou a vida e morte dele para cumprir propósitos muito maiores, que muitas vezes nós não vamos entender.
Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, em outros lugares, nós não conseguimos compreender porque nossa mente é muito pequena para nós compreender aquilo que Deus está fazendo no mundo. Jó, olha para a vida de Jó. Nem Jó conseguiu entender tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas Deus tinha um propósito perfeito. E Jó consegue falar em Jó 42, que agora antes ele conhecia só de ouvir. Agora ele conhece intimamente, conhece pessoalmente o Senhor. Romanos 8, 38, 39 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nessa vida nos separa do amor do Senhor. Se um dia você estiver com dor, com aflição, ou nós um dia estivermos à beira da morte, por exemplo, nós não precisamos temer, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí chegamos no nosso quarto ponto, que é a perseverança na fidelidade mesmo em meio ao sofrimento. João Batista permaneceu fiel à verdade e à palavra de Deus, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a sua vida. Ele denunciou corajosamente o pecado de Herodes e Herodias, sabendo que isso não seria bem recebido. Imagine o rei mais poderoso do mundo hoje, a pessoa mais poderosa do mundo. Você chega e fala a palavra de Deus para ele e mostra para ele que ele está errado. Eu quero fazer um paralelo aqui também sobre Davi. Lembra que Davi cometeu uns pecados meio pesados também? E o profeta de Deus chega para ele e o exorta, mostra para ele que ele está errado. Veja a reação de Herodes e a reação de Davi. Davi se prostra diante de Deus e diz: Senhor, pequei contra ti. Herodes manda prender e depois manda matar o profeta de Deus. Você consegue perceber a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve? Daquele que foi salvo pelo Senhor e daquele que não foi salvo? Porque aquele que foi salvo chega assim, Ulisses, está errado isso que está fazendo, irmão. O que o irmão Ulisses vai dizer? Senhor, me perdoe, Senhor, eu pequei contra ti. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Agora, se aquele que não é salvo fala, está errado. A vida é minha, deixa eu fazer o que eu quiser. Eu estou feliz assim. Não está te fazendo mal. Já percebeu que as pessoas são hostis com a palavra do Senhor? Eu quero que você perceba aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. E a morte de João Batista nos ensina que o compromisso com a verdade pode ter um alto custo. Pode nos privar de muitas coisas. Na verdade, o compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, ele nos priva de muitas coisas. Mas que a fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer medo, mesmo de consequências terrenas. Os prazeres desse mundo não se comparam a estar com Jesus. Nada nesse mundo se compara, os tesouros, as coisas desse mundo, o sucesso desse mundo, qualquer outra coisa, não se compara a fazer a vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus. Como igreja, nós devemos estar dispostos a suportar a perseguição, suportar o sofrimento por causa da fidelidade à verdade do Evangelho. Nós vivemos em um mundo que rejeita a verdade de Deus. Mesmo dentro das igrejas, rejeita-se a verdade de Deus e rejeita-se a proclamação da sua palavra, porque isso traz hostilidades. Você acha que enche a igreja falando a verdade? O mundo ama a mentira. Eles não amam a verdade. Monte um grupo de jovens e vão dizer assim: irmãos, esse mês nós vamos acender as luzes, vamos ficar tudo de boa, vamos agora cantar, nós vamos cantar para o Senhor com o violão, nós vamos louvar o Senhor e vamos focar na palavra de Deus. Veja quantos jovens permanecem. Muitas vezes é difícil de permanecer até nossos filhos. Do quanto que a palavra de Deus muitas vezes é hostil para com eles. Porque precisa Deus fazer uma obra nas nossas vidas para que nós venhamos amar a palavra de Deus. Ou não é mais legal ficar 3 horas escutando uma música, por exemplo, escutando música? É mais legal, não é? Eu já fui em lugares, por exemplo, que a pessoa diz: não, esse hoje nós não vamos pregar porque é só jovem, então nós vamos só louvor.
É mais legal, realmente mais legal. Mas o que nos muda é a palavra de Deus. O que faz efeito é a palavra de Deus. Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quinto lugar, a boa e agradável vontade de Deus no sofrimento. João Batista ele foi fiel até a morte, mesmo diante de uma morte totalmente injusta. Em momentos de sofrimento, Deus está cumprindo a sua boa e agradável vontade. O martírio de João preparou o caminho para o ministério final de Jesus e serviu de exemplo de fidelidade à verdade. Como igreja de Jesus, nós devemos sempre ter no nosso coração que mesmo o sofrimento dos justos não está fora da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus pode e usa o sofrimento para moldar o nosso caráter, aumentar a nossa dependência dele e cumprir seus propósitos soberanos. Quantas vezes nós sofremos, vou colocar agora entre aspas, nós sofremos quando nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que matar a nossa carne, a nossa vontade. O melhor remédio para a insônia é ler a Bíblia, né? Porque quando nós podemos assistir, tem pessoa que assiste série a madrugada inteira, dia inteiro, e não sente sono. Vai ler a Bíblia, capota. Não é? O melhor remédio para a insônia é a Bíblia. E mesmo nesse sofrimento, entre aspas, né, nós devemos lutar contra a nossa carne. Nós devemos ler a palavra de Deus dia após dia, lutando contra essa falta de vontade. Mesmo que nós não entendemos as razões, nós sabemos que Deus é bom, que o seu plano é perfeito. 1 Pedro 4,19 diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Para nós concluirmos, amados, nós somos confrontados com verdades profundas que revelam a soberania de Deus em todos os eventos, mesmo aqueles que parecem trágicos e caóticos. Como é difícil nós falarmos para as pessoas que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus controla todas as coisas. Muitas pessoas acham que João Batista podia ter dado um jeito de fugir, sumir, desaparecer e não morreria. Nós não sabemos que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos que a morte de João Batista, embora resultado da corrupção, fraqueza e pecado humanos, não foi um acidente, mas fazia parte do plano soberano de Deus que governa todas as coisas com justiça e com perfeição. Essa narrativa nos ensina que não há acaso nos propósitos divinos, pois Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza até os males desse mundo para cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade. A morte de João Batista também nos serve como um lembrete poderoso da oposição que os mensageiros do Evangelho enfrentam em todos os tempos. João, que proclamou a vinda do Messias e denunciou o pecado, não escapou da ira dos poderosos. Sua vida e morte reflete a verdade de que o testemunho fiel a Cristo pode resultar em sofrimento e perseguição. Eu vi um vídeo ontem de uma mulher falando que não existe perseguição contra os cristãos. É porque ela não é cristã de verdade. Porque se ela fosse cristã de verdade e ela fosse num país como Coreia do Norte, China, Índia, ela não sairia dela viva. Inclusive ela pegou uma Bíblia num lugar lá e andou com a Bíblia debaixo do braço e falou: não existe perseguição nenhuma aqui. Pegue o Evangelho, abra a Bíblia para você ver. Andar com a Bíblia debaixo do braço, essa pessoa nem percebe. Agora pegue o Evangelho fielmente nesses países. Eu assisto muitas vezes vídeos do Portas Abertas que fala a crueldade que eles fazem com os cristãos. Simplesmente porque eles se converteram ao Evangelho e desejam que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Contudo, nós devemos nos lembrar de que apesar da injustiça terrena, Deus é absolutamente perfeito e controla tudo conforme a sua vontade. A morte de João Batista não foi um sinal de derrota, mas um prelúdio para a vitória do Evangelho que Jesus estava anunciando. Deus, em sua soberania, usa até mesmo o sofrimento dos justos para promover o seu reino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa afirmação nos assegura que Deus orquestra cada detalhe da história, incluindo as dificuldades e os desafios que enfrentamos. A morte de João Batista não foi em vão.
foi uma parte essencial do plano divino que culminaria na cruz, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria para redimir os pecadores. O mesmo poder que sustentou João em seu ministério e martírio é o poder do Evangelho que transforma corações e transforma reinos. Portanto, como Igreja de Jesus, nós devemos confiar sempre e descansar na soberania de Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às injustiças desse mundo. A vida e a morte de João nos ensinam a permanecer firmes na fé, mesmo quando nós enfrentamos oposição. É vital que em nossa fraqueza humana nos apeguemos no poder do Evangelho, sabendo que a mensagem de Cristo prevalece sobre todas as forças do mal. Nós não estamos em vão nessa manhã aqui nesse lugar. Nós viemos para cultuar o nosso Rei, cultuar o nosso Senhor. Mesmo com a oposição, o Evangelho continua sendo proclamado e é a verdade que liberta. Apesar das circunstâncias adversas, Deus está no controle e seu plano se cumprirá. Todos aqueles por quais Cristo morreu serão salvos. Essa é a confiança que nós temos no Senhor. Por isso, como discípulos de Cristo, os eleitos de Deus, nós somos chamados a viver para a sua glória, assim como João Batista fez. A nossa tarefa é continuar e apontar para Cristo, a luz do mundo, mesmo quando a escuridão parece prevalecer. Que a vida e a morte de João Batista nos inspire a manter a nossa fidelidade ao Senhor. João Batista teve os seus olhos fixados sempre em Jesus, olhando para Cristo, e que nós venhamos fazer isso também. Porque a palavra de Deus nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Pai, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, porque sabemos que Tu fazes todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada sobre nós, Senhor Jesus, nesse domingo. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado sempre que tem tido com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos, Senhor. Que possamos sempre estar em Tua presença, que possamos sempre estar contigo e possamos permanecer até o fim, Senhor. Eu sei que só vamos conseguir assim contigo, Senhor, porque a Tua palavra diz que sem Ti nada nós podemos fazer. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas. Abençoa todos aqueles que não puderem estar aqui nessa manhã, aqui nesse lugar. Venha abençoar, Senhor Jesus, o nosso amado irmão Juninho, a irmã Paula, a Laura, Senhor, o Noah, Senhor Jesus Cristo, a Melissa, o Mateus. Abençoa a irmã Marta, a irmã Rosane, Senhor, irmão Josué, Senhor, a irmã Eleni, a irmã Florinda, Senhor Jesus. Que nós possamos sempre estar na Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os nossos familiares, Senhor, a todos os nossos amigos também, que eles possam ser encontrados por Ti. Abençoa todos aqueles que ouviram essa mensagem nessa manhã, que possam ser tocados por Ti. Senhor Jesus, nós não estamos angariando membros para a nossa igreja, mas nós desejamos que pessoas sejam salvas e incluídas no Seu reino, Senhor. Pessoas essas que venham participar e venham ser fiéis a Ti, independente de qual igreja que elas estejam, Pai, mas elas possam Te glorificar e exaltar o Seu santo nome. Deus, abençoa as igrejas cristãs nessa cidade, Senhor. Venha exortar a elas a fazer aquilo que é certo, Senhor, sempre, Senhor. Assim como nós também, Senhor. Venha nos exortar, venha exortar a Tua igreja a estar na Tua presença e focar somente em Ti, Senhor. Porque as outras coisas passam, mas a Tua palavra nunca passa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Peço que a irmã Miriam faça uma oração final. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais sempre maravilhoso, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, Te adorar e aprender mais da Tua palavra, Senhor. Dá direção do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos fazer somente a Tua vontade, Senhor. Ó Deus amado, te agradecemos e te pedimos pela volta à nossa